Olá! Hoje a gente vai falar sobre um princípio de programação que parece super simples na teoria, mas que na prática pode causar uma dor de cabeça daquelas quando é mal aplicado. Vamos desvendar juntos o princípio Dry e entender como ele pode literalmente salvar seus projetos de se transformarem em um verdadeiro pesadelo. Para começar, vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Imagina que o telefone da sua empresa muda. Beleza. Agora começa aquela maratona de ter que atualizar essa informação em dezenas, talvez 50 lugares diferentes. Se um único lugar foi esquecido, pronto, um cliente pode não conseguir entrar em contato. É o puro caos da repetição manual, um cenário bem frustrante, não é? Pois é, essa dor de cabeça, essa agonia de ter que mudar a mesmíssima coisa em um monte de lugares é exatamente o que um princípio fundamental do design de software tenta resolver. E ele tem um nome bem direto ao ponto. Vamos começar a fundo, então, tentando entender por que a repetição é tão prejudicial. Existe um custo real e que muitas vezes fica ali escondido, associado a ela. E o princípio é esse aqui, GRY. É uma sigla para Don't Repeat Yourself, que em bom português significa não se repita. A ideia é simples que dói, evitar a duplicação de informação. Basicamente, é a cura para aquela frustração toda de ter que mudar a mesma coisa em 50 lugares diferentes. Agora, o que é realmente interessante aqui é a definição original, a clássica, do livro The Pragmatic Programmer. Ela nos diz que cada conceito, cada regra de negócio deve morar em um único lugar. Esse lugar se torna a fonte da verdade. Pensa bem, se a regra de cálculo de um imposto muda, a gente altera em um só lugar, e o sistema inteiro, como mágica, se ajusta. E, para a gente entender bem o Dry, ajuda muito a olhar para o oposto dele, que é conhecido como wet, ou escreva tudo duas vezes. Sistemas wet são muito frágeis. Uma pequena mudança pode quebrar várias partes, justamente porque a mesma lógica foi copiada e colada por aí. Já um sistema Dry, não. Ele é mais robusto e, no longo prazo, muito mais barato de manter. Certo, mas qual é o retorno sobre o investimento de se preocupar com isso? Vamos dar uma olhada em como o princípio Dry afeta diretamente o custo e, claro, a qualidade de um projeto. Olha só esse número, é de cair o queixo. Várias pesquisas mostram que a maior parte dos custos de um software, chegando a 90%, não está na sua criação, mas sim na sua manutenção ao longo do tempo. E é exatamente aqui que o Dry faz toda a diferença. E este gráfico aqui ilustra o porquê de forma brilhante. Em sistemas com muito código repetido, o custo para implementar uma nova funcionalidade ou corrigir um bug, ele dispara com o tempo. Cada mudança vira uma caça ao tesouro perigosa. Agora, com um código Dry, o custo tende a se manter estável, tornando o sistema muito mais previsível e sustentável. No fim das contas, o resultado é este aqui. Adotar o Dry significa ter menos bugs, já que o problema é corrigido em um único lugar. O código fica mais limpo, mais fácil para qualquer pessoa da equipe bater o olho e entender. Isso leva a mudanças mais rápidas e, o que é crucial, reduz aquela famosa dívida técnica que vai deixando tudo mais lento com o tempo. Mas e sempre tem um mais, né? Aqui vem a grande reviravolta. Aplicar o Dry de forma cega, sem pensar, pode ser tão perigoso quanto ignorar completamente o princípio. Vamos entrar agora na armadilha mais comum, a da abstração errada. Essa frase da especialista Sandy Metz é simplesmente fundamental. Às vezes, duas partes do código parecem idênticas, mas na verdade elas representam conceitos de negócio diferentes, que por um acaso têm a mesma aparência hoje. Unir essas duas coisas de forma prematura pode criar um problema muito, mas muito maior lá na frente. E o ciclo de vida desse desastre é quase sempre o mesmo. Alguém vê um código duplicado e, com as melhores intenções, cria uma abstração. Depois, vem outra pessoa que precisa de algo só um pouquinho diferente. Em vez de repensar, ela vai lá e adiciona um if naquela abstração. Isso se repete, e de novo, até que a peça original vira um monstro, cheio de condicionais, impossível de entender ou modificar com segurança. O nome técnico para esse problema é acoplamento. Basicamente, a gente acabou unindo duas coisas que não deveriam estar juntas. E agora? Agora, ao fazer uma mudança para atender a um requisito, a gente acaba quebrando outra funcionalidade sem querer. A abstração, que deveria ajudar, ironicamente, virou uma fonte constante de bugs. E então, como é que a gente sai dessa armadilha? A chave é entender que o Dry não é uma lei inquebrável. Ele é uma ferramenta que exige, acima de tudo, discernimento. A solução pode parecer meio estranha.
Até um pouco dolorosa, eu diria, mas ela é extremamente eficaz. Quando se percebe que a abstração está errada, é preciso ter coragem de desfazê-la. O melhor caminho para seguir em frente é voltar atrás. O processo é quase uma engenharia reversa. Primeiro a gente reintroduz a duplicação, ou seja, coloca o código de volta em todos os lugares onde ele era usado. Depois, em cada um desses lugares a gente remove as partes e os ifs que não se aplicam ali. Depois de limpar tudo, aí sim a gente deleta a abstração problemática. E o mais legal é que muitas vezes ao fazer isso, a abstração correta se torna óbvia. Então a grande lição que fica é esta. DRI é uma ferramenta poderosíssima para manter os sistemas saudáveis e com baixo custo de manutenção, mas ela precisa ser usada com sabedoria. O verdadeiro desafio é conseguir distinguir uma duplicação que é acidental de uma que é essencial. É preciso desconfiar de coisas que só parecem iguais na superfície. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quantas vezes um simples copia e cola não pareceu a solução mais rápida e fácil só para depois se transformar num pesadelo de manutenção? Pensar nisso nos ajuda a valorizar o poder de um design bem pensado desde o início. Se essa explicação ajudou você a enxergar o desenvolvimento de uma forma mais estratégica, sinta-se à vontade para deixar seu like e se inscrever no canal. Ativar o sininho também ajuda o YouTube a te avisar sempre que eu trouxer novas discussões sobre inteligência artificial, engenharia e arquitetura de software. E se você quer continuar nesse assunto, deixei um vídeo anexo aqui na tela que tem tudo a ver com o que falamos hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima!